Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao grande tema de hoje. Surpresa para todo mundo, de repente o povo baixa na Praça dos Três Poderes, invade o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto. Não sobrou nada, os três poderes invadidos. Eu estou há 47 anos em Brasília, vi coisas parecidas. Já vi invasão do Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, do INCRA, do Itamaraty, do Ministério da Educação, do Congresso Nacional, sempre por parte de movimentos da esquerda, ao contrário do que disse Lula, mas nos três poderes, no mesmo dia, nunca vi isso. Foi, inclusive, houve destruição de muita coisa dentro desses prédios. Eu falei com gente que estava lá e que disse que havia um outro estimulando, vamos quebrar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E há dúvida de que se eram infiltrados ou não, era gente exacerbada, fanatizada, né? Se agiu muito com emoções, né? Mas, enfim, foram mais de 60 dias à espera de uma tutela das Forças Armadas que não veio. Aí decidiram agir por conta própria, né? Em vez de vamos ser conduzidos, não, vamos conduzir. E vieram, né? E surpreenderam a GSI, que protege o Palácio do Planalto, a Polícia Legislativa, a Polícia do Judiciário, e culparam a Polícia do Distrito Federal, né? O governador Ibanez aproveitou para entregar a cabeça numa bandeja do secretário Anderson Torres, né? Porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, estava de olho assim numa revanche, porque Anderson Torres era delegado da Polícia Federal e era secretário de Segurança quando saiu Sérgio Moro. Bolsonaro foi buscá-lo. Agora, ele nem tinha reassumido a Secretaria de Segurança. Ele estava nos Estados Unidos em férias, onde, aliás, nem viu Bolsonaro, né? E Bolsonaro estava lá. O PL deu uma nota condenando as invasões, certamente submeteu a nota a Bolsonaro, ou Bolsonaro pediu essa nota, alguma coisa assim, né? Mas Lula, no discurso em que anunciou o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, culpou Bolsonaro. Bolsonaro, a PM de Brasília, né? O partido de Bolsonaro, chegou a falar no agro maldoso, garimpeiros, madeireiros, né? Diz que vai pegar todo mundo que financiou ônibus, que financiou estadia, que financiou churrasco, né? Até onde se sabe, as pessoas vieram por conta própria, né? E ainda estão chegando ônibus de todas as partes do país. E isso está... uma espécie assim de contaminação. A Avenida 23 de Maio, lá em São Paulo, parou 2 vezes, por 2 dias, né? Já está havendo bloqueio de novo em rodovia, já se fala em greve de caminhoneiros, né? O problema é o seguinte, né? Primeiro, a questão de respeito à Constituição por parte do Supremo, principalmente liberdades, a censura, né? Primeiro lugar, né? Segundo lugar, a omissão do presidente do Senado, que poderia ter resolvido isso lá atrás, né? Se tivesse agido em relação aos requerimentos que foram apresentados. A apresentação do ministério, do novo ministério, né? Com gente mais do que comprometida, complicada, vamos dizer assim, né? Mas eu vou falar nisso depois. Vamos, então, ao decreto, né? O presidente Lula estava em Araraquara, lá na terra do prefeito Edinho, quando anunciou o decreto de intervenção federal, com base no artigo 84 da Constituição, até dia 31 de janeiro, para conter atos violentos. Nomeou o secretário executivo do Ministério da Justiça, o número 2 de Flávio Dino, já era o número 2 dele no governo do Maranhão. Ricardo Garcia Capelli, Partido Comunista do Brasil, ex-presidente da UNE, foi quem trouxe Fidel Castro para o Congresso da UNE, né? Esse é o interventor federal na segurança pública aqui no Distrito Federal. E aí disse que a esquerda nunca fez isso, só que fez, né, como nós sabemos,
e que ia punir todo mundo, descobrir quem financiou isso tudo, acusou a PM de não ter dado a segurança necessária, né? E, enfim, e aproveitou para criticar Bolsonaro. O pessoal estranhou, né? Em primeiro lugar, 37 ministros, a gente não falou nisso ainda na reunião de sexta-feira, eu calculei com vocês, né, que se cada ministro falasse 10 minutos, mostrando como ele vê a sua missão, e Lula falasse mais 5 para orientá-lo naquela missão, daria 9 horas e 15 minutos. Mas a reunião durou 3 horas e um pouquinho, 1/3 desse tempo. Então foi uma reunião muito rápida, porque ainda teve 20 minutos de fala inicial de Lula, dizendo que tem que receber bem os congressistas, seja qual for o partido, porque ele está precisando de apoio no Congresso Nacional, senão não consegue nada, né? A outra questão, né, diferente do ministério anterior, não tinha nenhum militar nesse ministério. Eu achei muito bom que ele tenha dado importância ao ensino fundamental. Eu acho que é essencial, né? Nós passamos muito tempo dando importância ao ensino superior, que saiu uma porcaria, né? Por quê? Por falta do fundamental, de as pessoas terem base para aprender mais, mas não tendo a fundação, o prédio não se ergue direito, sai todo torto, né? Foi muito bem que ele tivesse falado em ensino fundamental. Agora, a qualidade dos ministros, né? Tem uma lá que a cada dia que passa aparece mais um miliciano na vida dela, a ministra do Turismo lá de Belford Roxo, né? A ministra da Cultura, como a gente sabe, está devendo para a Receita Federal, para a Previdência e para o próprio Ministério da Cultura, segundo o TCU, né? A outra lá, a ministra da Ciência e Tecnologia, que substitui um astronauta, condenada na administração da Prefeitura de Olinda, está em segunda instância. O Valdez Góes, que foi governador do Amapá, condenado a 6 anos por peculato, né? Também está... Aqui no Brasil tudo fica assim, pendurado em recursos, né? Tanto que a Transparência Internacional lamentou a escolha, né? Os ministros não puderam entrar na reunião com celular. Já para... A coisa foi fechada mesmo, né? Boa parte da reunião foi assistida pela primeira-dama. Estava lá também, que também foi algo raro. Mas, enfim, o que a gente vai fazer agora é esperar o day after. Depois dos acontecimentos desse domingo, a gente não consegue adivinhar quais as consequências, a não ser dessas que a gente já conhece hoje, da intervenção no Distrito Federal, com o governo recrudescendo, né, num sentido contrário à pacificação desejada, ou enfim, tá difícil de conciliar as duas metades do país. A gente tem uma informação agora que já aparece aqui embaixo, é de que um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro informa de que Bolsonaro está internado nos Estados Unidos. Informação que Gustavo Uribe traz pra gente agora. Uribe. Muriel, nós tivemos informação de um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ontem à noite sofreu dores abdominais e hoje ele foi hospitalizado. O que se está investigando na unidade médica é se caso ele teve o potencial, uma nova obstrução intestinal das aderências das alças do intestino. Em 2018, depois ele passou por pelo menos 3 ou 4 cirurgias e aí há ainda uma cirurgia que ele teria de fazer agora por um volume no abdômen. Ele acabou não realizando durante as eleições. Ele, depois de ter sido derrotado nas eleições presidenciais, sentiu dores, chegou a cogitar a possibilidade de fazer a nova cirurgia. O grande problema é que a partir do momento que você faz uma série de cirurgias, cada vez mais as alças intestinais ficam mais grossas. Então a recuperação acaba ficando cada vez mais difícil. Então Jair Bolsonaro passou mal ontem à noite e agora a fonte me disse que agora há pouco ele acabou indo ao hospital.